Amados, esse é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Nós estamos aqui na presença do Deus vivo, o Deus criador de toda a terra, o qual se esvaziou da sua glória, desceu, habitou no meio de nós, morreu, ressuscitou, se tornou o Espírito que dá a vida e hoje pode habitar no seu e no meu coração. Mediante a fé, podemos ter comunhão, pessoal, com o nosso Criador. Podemos estar de pé na presença dele, porque ele nos ergueu, ele estendeu a sua mão para nós. Como diz lá o profeta, o apóstolo Lucas, nos visitou a aurora lá do alto. O Senhor é o Deus de toda a terra, no entanto, ele habita com o contrito e com o humilde de coração, para vivificar o coração dos humildes e levantar o coração dos abatidos. O Senhor não rejeita a oração de um coração quebrantado, de um coração que clama. Só para fazer uma abertura aqui, o Senhor me trouxe ao coração nesse texto, Isaías 57. Isaías 57, deixa eu só achar aqui, irmãos, que não estava no script, né? Olha só, pessoal, a palavra do Senhor aqui em Isaías 57 diz assim, ó: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Não contenderei para sempre, nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante a minha face se desfaleceria, bem como as almas que fiz. Por causa da sua iniquidade e avareza me indignei e o feri, escondi-me, contudo rebelde ele seguiu o caminho do seu coração. Eu vi os seus caminhos e o sararei, e o guiarei, e lhe tornarei a dar consolação, a saber, a eles e aos que os pranteiam. Eu crio o fruto dos lábios, paz, paz para o que está longe e paz para o que está perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Palavra do Senhor nessa manhã maravilhosa, amados. O Senhor sendo o rei, o dono do universo, no entanto, ele habita com o contrito de espírito, para vivificar o coração dos abatidos. O Senhor diz lá, no Velho Testamento, opa, bom dia, amado irmão Jaime, seja bem-vindo, que além de falar isso, que ele habita com o contrito, ele diz que não contenderia para sempre, porque na lei, no período da lei, houve uma contenda, do Senhor com o povo de Israel. Nós vamos falar hoje algumas verdades sobre a aliança que Deus fez com o povo de Israel e o que mudou, no período da graça com relação ao conceito de prosperidade bíblica. Tá? Esse conceito é fundamental para que nós entendamos como podemos nos posicionar diante do Senhor para termos um verdadeiro desfrute na nossa vida, com o Senhor. Então o Senhor diz que não contenderia para sempre. Por quê? Porque depois ele enviaria o seu próprio filho, ele mesmo viria pessoalmente até nós. Para quê? Para, apesar de ter nos ferido por causa da nossa indignidade, da nossa avareza, mas ele diz depois: eu vejo os seus caminhos e eu o sararei, o guiarei e tornarei a dar consolação. O Senhor Jesus morreu pelos judeus também, amados. No entanto, o Senhor, por motivos maiores, que a gente não sabe muito bem definir tudo, mas
o Senhor permitiu que o endurecimento caísse sobre o povo de Israel, porque o povo de Israel nunca quis, né, obedecer pela fé, sempre preocupados em guardar a lei, porque a lei é como se fosse um serviço que você presta para Deus, né? É como se eu fosse o empregado e Deus fosse o patrão. Então eu vou lá, cumpro meus compromissos, faço o trabalho e recebo o meu salário. Tanto que Paulo vai falar, né? Que ao que trabalha não se conta a recompensa como dádiva, mas sim como dívida. Isso está lá em Romanos capítulo 4. Então eles queriam, na verdade, o que? Eles queriam ser livres, né? Eles queriam ter uma independência de Deus. Tipo assim, eu faço a parte que eu devo a Deus, mas depois eu quero sossego, eu quero viver minha vida. Então a lei não pôde salvar ninguém, por quê? Porque a lei condena, a lei ela revela o pecado e ela não tem misericórdia, não tem amor, tá? A lei, então, é o aspecto do juízo de Deus, certo? No entanto, em Cristo, o que o Senhor faz? Ele imputa a sua justiça a nós. Ele paga a nossa dívida, né? Ele mesmo paga a nossa dívida. Somente o Senhor, que é poderoso, que é dono de todo o universo, poderia pagar uma dívida tão enorme como a nossa, certo? E aí eu queria meditar com os irmãos aqui no capítulo 8 de Deuteronômio, tá? É Velho Testamento, eu sei que é Velho Testamento, mas nós temos aprendido aqui pelo Espírito Santo a fazer uma leitura do Velho Testamento à luz da graça, à luz do Evangelho de Cristo. E tirando, né, do Velho Testamento, da Velha Aliança, pérolas, verdades que não morreram, tá? Algumas dessas verdades do Velho Testamento a gente precisa somente fazer uma releitura à luz da graça e tirar para nós princípios que vão nortear nossa vida. Amém, Marlene? Seja bem-vindo, querido. Deus te abençoe. Glória a Deus. Então aqui, amados, no capítulo 8 de Deuteronômio, a palavra vai dizer assim, olha, o Senhor falando com Israel, né? Opa, paz, Beatriz, seja bem-vinda, querido. O Senhor falando com Israel, no capítulo 8 de Deuteronômio, ele diz assim, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir. Seja bem-vinda. Obrigado aí, Marlene, por compartilhar. Para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui, pessoal, os povos, né, depois que o pecado entrou no mundo, todos os povos do mundo se tornaram bárbaros, tá? Por isso que a ciência que não sabe, né, das coisas espirituais, ela examina lá o passado, ela examina as pedras, ela examina os restos, né, mortais que foram encontrados, ela examina, enfim, terrenos baldios, lá, terrenos, né, onde houveram construções antigas, e ela tira conclusões, mas ela não consegue enxergar o que aconteceu. Por quê? Porque o que aconteceu no Éden, a terra ainda era o paraíso, e havia uma cobertura espiritual de Deus. A Bíblia diz que o Espírito chocava sobre a face das águas. Quando entrou o pecado, o Espírito Santo se afastou do homem e o homem se tornou uma criatura grotesca, uma criatura animalesca, certo? Porém, como Deus tinha um plano de salvação, Deus não criou não fez o homem para abandoná-lo, né? O que o Senhor faz? Ele começa a desenvolver uma linhagem, que a Bíblia chama de linhagem piedosa. Adão sai do paraíso com um conhecimento de Deus. Adão tinha um conhecimento de Deus. Tanto que ele foi restaurado. O Senhor fez túnicas de pele. Bom dia, Ivone. Seja bem-vindo, querido. O Senhor fez túnicas de pele para Adão e para sua esposa e os vestiu.
o que representa o quê? Que Deus cobriu, né, ali figuradamente a nudez de Adão, como ele cobre a nossa com a graça de Cristo. Cristo é o cordeiro que foi imolado. E as vestes do cordeiro, né, a pele do cordeiro, da pele do cordeiro, Deus fez para nós vestes espirituais, certo? Mas como tudo no Velho Testamento foi escrito para o nosso ensino, como tudo no Velho Testamento é um tipo, até me admira muito que algumas pessoas, quando a gente fala do Velho Testamento, algumas pessoas nos acusam de estar pregando a lei de Moisés, como já fui acusado. Nos acusam, nos chamam de fariseus e tudo mais. Porém, o próprio apóstolo Paulo, ele diz que tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Para que, pela consolação, pelo ensinamento proveniente das escrituras, dos profetas, dos reis, de todos aqueles que de alguma forma andaram com Deus ou se rebelaram contra Deus, nós tiremos lições espirituais para a nossa vida e andemos com o Senhor. É assim que Adão é um tipo de Cristo, né? Adão é o primeiro homem natural, Cristo é o segundo homem espiritual. O primeiro homem é da terra, o segundo homem é do céu. Adão é o primeiro Adão, Cristo, Jesus Cristo é o último Adão. Por quê? Porque nesse sentido ele encerra a raça de Adão. Ele encerra o sexto dia da criação. Oi, Marlene, é uma pergunta que você está fazendo? Não, então, mas o Velho Testamento ele foi revelado por Deus a Moisés, né? As verdades espirituais, morais que estão lá não mudaram, só mudou o método, tá bom? Então explica aí, Marlene, não estou entendendo o que você quis dizer, não. Então, amados, enquanto a Marlene se explica melhor ali. Então, Adão, né, ele é o primeiro tipo que nós temos de Cristo, como cabeça de uma raça, tá? O apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos que assim como em Adão todos morrem, assim em Cristo, quer dizer, todos os que estão em Cristo serão vivificados, tá? Porque Deus não trabalha com pessoas individualmente na questão da salvação, na questão de alianças. A salvação é individual, mas Deus sempre faz aliança com o povo. Amém. Ô Gabriel, bom dia. Entendeu, pessoal? A salvação é individual, mas Deus nunca faz aliança para uma pessoa só. Toda aliança de Deus teve o objetivo iniciar uma raça, iniciar um período que envolve todas as pessoas, porque Deus não faz acepção. Então a gente tem algumas alianças na Bíblia que são tipos, né? Que são aspectos de um aperfeiçoamento do homem até chegar na aliança eterna com Cristo. Ah, sim, claro, Marlene. Exatamente isso que a gente está dizendo aqui. Amém. Que bom que você também tem essa visão, né? Exatamente. É que o Velho Testamento, realmente, se não fosse Cristo, ele perderia todo o sentido espiritual, né? Mas Jesus é a chave, vamos dizer assim, no bom sentido, né? Jesus é a chave que abre todo o conhecimento para nós, inclusive do Velho Testamento. A prosperidade, pessoal, a prosperidade de Deus, mesmo a prosperidade material, de certa forma, ela não mudou, tá? O que acontece hoje é que nós não guardamos certos princípios, porque o chamado hoje é mais para você experimentar a prosperidade espiritual. A prosperidade material é muito perigosa e o próprio Velho Testamento, o próprio povo judeu deixou isso bem claro para nós. Porque o que acontece? Você vê que o povo de Israel tinha promessas, tinha princípios de morais, né, princípios espirituais que os fariam prosperar na terra. E esses princípios estão no Velho Testamento. Com o tempo, a gente, se Deus permitir,
pretendemos falar de todos eles, né? São princípios que trazem realmente prosperidade material. Só que, ao mesmo tempo, ficou provado para nós que a prosperidade material acaba sendo um grande tropeço no final das contas. Diga assim, você ficar rico, você ficar com muito dinheiro, o povo de Israel sempre tropeçava por causa de muito dinheiro e por causa das tentações que advinham daí. Exatamente, Lima. Exatamente. Exatamente. A maior riqueza é a riqueza espiritual, né? Mas eu digo assim, a gente tem que encarar o assunto e entender que existe a prosperidade material. Inclusive, muitas igrejas pegam alguns desses princípios e aplicam. Mas a prosperidade material, ela sempre traz consigo muitas tentações, como Paulo diz lá para Timóteo, no capítulo 6, né? Ele fala que o amor, o dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se tornaram, então, pessoas pervertidas, né? Pessoas corrompidas. Bom, aqui a gente vai ver algo muito interessante, porque, como ele diz aqui, ó, guardareis os mandamentos que hoje vos ordeno. Se você guarda, por exemplo, a lei moral, se você realmente guarda a lei moral, né? Na prática, naturalmente, você tem prosperidade material. Você tem estabilidade, pelo menos. Uma pessoa que não mata, que não rouba, que não adultera, que não é cobiçosa, né? Por quê? Porque essa lei moral, ela te dá um equilíbrio para a sua vida aqui na Terra. Sim, exatamente, ô José. Paz do Senhor Wagner. Materialismo é um tipo de idolatria. Então, mas eu digo assim, o que é difícil, ô José, é você separar, né, a prosperidade material do materialismo. Uma pessoa pode ter prosperidade material sem ser materialista. Como a gente vê o caso de Abraão, o próprio Abraão. Só que Abraão, ele tinha princípios que Deus revelou na época. Por quê? Porque a aliança que Deus fez na época foi em cima de uma prosperidade material. Por quê? Porque o povo de Israel precisava se estabelecer na terra. Entendeu? O povo de Israel precisava se estabelecer na terra. Então o Senhor tinha que dar estabilidade material para eles, para que eles enfrentassem outras nações. Então o Senhor instruiu, né? O Senhor deu a eles princípios de fé, princípios espirituais que estão no Velho Testamento, que os faria prosperar na terra. Principalmente entre eles, a própria lei dos 10 mandamentos. Nem todos estão preparados. Na verdade, a maioria, né? A maioria de nós poderia se corromper se tivesse muito dinheiro. Por quê? A gente não sabe quais as tentações, né? Eu nunca fui rico, então, então eu não sei quais as tentações que eu teria se eu fosse rico, né? E eu só saberia dizer, eu só saberia o que ia acontecer se eu ficasse realmente próspero, certo? Mas a prosperidade material, pessoal, a partir do momento que o pecado entrou no mundo, né? A partir do momento que Deus deixou demonstrado através do próprio povo de Israel que a prosperidade material nunca trouxe nem a verdadeira comunhão com Deus e nem a verdadeira alegria, então, quer dizer, quem tiver um pouquinho de noção, de ouvido, né, para ouvir o que diz o Espírito Santo, a pessoa não vai ficar correndo atrás do dinheiro. Entendeu? Porque existe uma prosperidade espiritual que inclui o cuidado do Senhor, que inclui a provisão para você viver uma vida feliz, abençoada. Porque o salmista Davi, né, ele diz: nunca viu o justo padecer fome, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, a prosperidade material, ela inclui um desfrute. Ela inclui um desfrute muito maior do que a prosperidade material, tá?
Pois é, então. Muita gente fala, né? Ah, se eu ficar rico, eu vou ajudar fulano, beltrano. Aí quando fica rico, esquece que o fulano, beltrano existe. Some no mapa. Isso acontece, né? Quantas famílias brigando por causa de herança, né? Às vezes os pais deixam uma herança. Eu presenciei isso na minha família quando a minha avó faleceu. Minha avó tinha fazenda na roça, tinha algumas casas de aluguel. No dia da morte dela, ela dentro do caixão, os irmãos já discutindo a herança. Quem ia ficar com o quê? Pois é. Quem não é fiel no pouco, né, Marlene? Não é fiel no muito. Quem não ajuda com o pouquinho que tem, não vai ajudar nunca se ficar rico. Como aquela viúva lá que colocou 2 moedas no gasofilácio. Quem é próspero não briga por coisas materiais. É o caso de Nabucodonosor. Sim. Aí, ó, estou vivendo isso, sobre herança. Então, eu lembro quando a minha avó, mãe da minha mãe, faleceu, eu tinha 10 anos de idade, pessoal. Aquilo para mim foi um trauma, porque o caso do pequeno proprietário que perdeu a propriedade para o marido de Jezabel, Acabe. Aquilo para mim foi um trauma, porque o sítio da minha avó, onde a gente ia, né, todo ano, nas férias, e eu ia para lá quase todo final de semana, passar lá sábado e domingo com ela. Então, para mim, aquilo ali era o paraíso, né, na minha infância. No dia que a minha avó morreu, eu já triste com a morte dela, a notícia chegou de repente. E quando eu vi os meus tios, né, só a minha mãe que não estava nessa briga. Mas quando eu vi os meus tios, eram 6 irmãos, quando eu vi os outros 5 brigando ali, discutindo já por causa de herança, a minha avó na sala, dentro do caixão, e eles discutindo quem ia ficar com o quê, eu nunca mais botei o pé naquele sítio. Nunca mais eu fui lá. Entendeu? Então isso não é vida, pessoal. Isso não é vida. E os pais que são materialistas, tome cuidado com o que você faz com a cabeça dos seus filhos. Porque se você transformá-los em materialistas também, se você foi transformá-los, isso vai pesar muito na sua conta diante de Deus. O Senhor vai repreender duramente. Então, amados, ele diz assim no versículo 2: Então te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Olha aqui, ó, por que Deus fala isso aqui? Ô pessoal, vamos ficar ligados aí no mistério, né? Eu entendi, Gabriel, o que você está dizendo. O Gabriel quer dizer que a pessoa fica falando que se ficar rico vai ajudar os outros e acaba não ajudando coisa nenhuma, né? O cara quem tem que ajudar, ajuda em qualquer situação. Mas aí ele diz assim, ó, te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Tá? Se guardaria os seus mandamentos ou não. Então, quando a Bíblia fala que o Senhor, né, o Senhor te humilhou, não é no sentido de querer nos humilhar como a gente pensa no sentido comum, né? Ah, poxa, tem gente que gosta de humilhar os outros. Não é nesse sentido. Ali o Senhor trabalhou para desenvolver neles um coração humilde, tá? Então o Senhor diz, ó, você tem que lembrar de onde você saiu. Para nós cristãos, o Senhor diria assim, olha, lembra que você estava no pecado, lembra que você estava com a vida toda torta, lembra que você era um mentiroso, beberrão, cachaceiro, fumante, drogado, cada um na sua, né? Você era um adúltero, você era um efeminado, um sodomita, você, mulher, era uma prostituta, era uma periguete. Lembra disso, por quê? O Senhor te guiou até aqui para trazer você à fé. O Senhor teve compaixão, o Senhor teve paciência com você,
Quando você chega a crer em Jesus, pessoal, o Espírito Santo já está trabalhando na sua vida há muito tempo. Não pense que você creu porque você é bonzinho, melhor do que os outros. Quando você chega a crer, o Espírito Santo já fez muita coisa, já te deu livramentos. E com o tempo você vai lembrar. Então ele fala assim: você tem que manter essa lembrança, não é para você ficar revivendo o passado. Você não pode viver do passado, senão você fica louco, né? Tem gente que carrega trauma a vida inteira do passado, lembranças amargas, dolorosas. Não é isso que Deus está falando. Ele está falando assim: lembra, mas lembra fazendo uma medida de como o Senhor mudou sua vida. Não é para você ficar agarrado lá atrás. As pessoas que têm traumas gastam às vezes milhões, ou, né, centenas de dólares, de reais com psicólogo, com psiquiatra. É as pessoas que não conseguem se livrar do passado, que gera ansiedade, né? O passado gera ansiedade em relação ao futuro. Por quê? Você tem medo de reviver aquela experiência dolorosa. A Bíblia não está falando disso. Quando Deus fala te lembrarás, é no sentido de você ter uma gratidão de saber de onde você veio. Então, se você teve um trauma, seja ele qual for, se você teve uma decepção amorosa, por quê? Porque você não tinha olhos para enxergar, você não tinha ainda colocado a sua vida na mão do Senhor. E o homem que não tem a sua vida, o homem e a mulher, né, que não tem a sua vida na mão do Senhor, ele vive pelas suas próprias paixões, pelas suas próprias decisões e colhe as consequências. Colhe, inclusive, né, de certa forma, consequência dos pecados de seus pais. Por isso que a Bíblia vai nos mostrar que Cristo nos resgatou da vã maneira de viver que por tradição recebemos dos nossos pais. Os nossos pais erraram conosco, nós erramos com os nossos filhos. Por quê? Porque eu não posso salvar meu filho, eu não conheço a alma dele. Eu vejo meu filho do lado de fora, não é? E eu corrijo conforme o que eu acho certo. Se eu sou cristão, eu procuro instruir ele no caminho do Senhor, mas existem obstáculos, existem problemas no caminho, existem tentações, existe todo um trabalho, né, do mundo, esse espírito do mundo que tenta trazer nossos filhos para o pecado, para as drogas. Então é uma luta constante. Mas o Senhor vai dizendo, ó, lembra de onde você saiu, lembra quem você era. Aqui Deus está falando o quê? Do povo lá no Egito. Mas o povo lá no Egito, para nós hoje, representa o quê? Quando a gente estava lá no pecado. Quando a gente tinha uma vida obscura, né? Só depois que a sua visão clareia, só depois que você começa a crescer espiritualmente, que você consegue avaliar o quanto você era trevas lá atrás. Eu lembro quando eu me convertia há quase 30 anos atrás, hoje eu enxergo muito mais o quão pervertido eu era do que quando eu me converti. É lógico que quando eu me converti, né, eu chorei, porque foi um choque, né? Descobri que Deus era real, que Deus era um ser vivo, inteligente, não uma coisa, não uma energia. Então, quando eu fui tocado pelo Espírito Santo, já contei minha experiência de conversão aqui, eu vi que Deus era um Deus vivo, não era o bem e o mal, como se fosse duas forças, né? Duas correntes elétricas, de um lado e de outro, me puxando, sem cabeça, sem consciência. Eu vi que Deus é o Criador, é um Deus inteligente, um Deus que desenhou tudo que existe. Deus projetou cada grão de areia, cada vermezinho que arrasta na terra, cada ser humano. O Senhor fez as nossas impressões digitais aqui, ó, cada uma diferente da outra. Isso não vem do acaso, pessoal. Não há ciência, não há filosofia que possa me convencer do contrário.
que Deus não existe. Porque, além da palavra, eu tenho hoje a experiência do Espírito Santo habitando na minha vida. E ele nos mostra, né, que nós somos, quando ligados a Deus, a nossa vida tem sentido, tem propósito. Nós não somos mais como é que chama aquele besouro, né? Um rola-bosta. Desculpa da palavra. Nós não somos mais um verme que se rasteja, né? Uma ameba que saiu do mar, virou um girino. Nós não somos nada disso. Nós somos uma construção de Deus, um projeto de Deus. Você não veio do macaco, você não veio da ameba. E mesmo que, né, eu gosto de colocar o desafio para dar o contraponto. Mesmo que o homem viesse de todo o processo de evolução, que não é verdade, eu não creio nisso jamais, mas vamos dizer, para eles não dizer que nós somos fanáticos, mesmo que o homem tivesse vindo da ameba, do macaco, houve um momento que Deus soprou nele o espírito e ele se tornou uma alma vivente. Então não tem desculpa. Se tem alguém aqui nessa manhã que acredita na ciência, houve um momento, tá? Vamos dizer que você acredita na ciência, que o homem veio lá da ameba, ou alguns acreditam que veio até de poeira cósmica, né? Tem uma teoria que defende que o homem veio do universo lá, caiu por acaso na Terra, aí deu um choquinho, né? Ninguém sabe como, mas enfim. E esse homem, então, há um momento que o Senhor Deus faz ele levantar a cabeça. Tudo é teoria, eu sei, eu não acredito nisso de jeito nenhum, Cátia. Mas eu faço essa... Obrigado até pelo seu comentário. Mas eu digo assim, eu faço essas considerações para a pessoa que, né, eu falo e converso com muito evolucionista, a pessoa que pensa isso, eu falo, cara, se você acha que você veio do macaco, da ameba, considera um momento que houve uma inteligência que Deus colocou no homem que os macacos não têm até hoje. Não existe outra raça na Terra que tem uma... Opa, Maria Rita, amém, querido. Igualmente, Deus te abençoe sempre também. Amém. Que nunca houve na face da Terra, que a gente tenha notícia, um ser tão inteligente como nós. Embora, já disse aqui também para os amados irmãos, né, que o homem sem Cristo... Opa, Fabi Kerley, bom dia, querido, seja bem-vindo. Já falei para os amados irmãos aqui que o homem e a mulher sem Cristo, ele está mais próximo dos animais do que de Deus. Certo? Por quê? Por isso até que a ciência tem tanta simpatia com os animais, a ciência dos homens. Ela tem tanto desejo de provar que nós viemos dos animais, por quê? Porque o homem tem uma inclinação animalesca. Ele gosta de viver pelos seus instintos inferiores, carnais, né? Uma pessoa que fuma maconha, ele é como um burrinho lá no pasto comendo capim, né? Um pedacinho, um cigarrinho de maconha, quer dizer, um fumo ali, sei lá o que é aquilo, né? Folha enrolada num papelzinho, o cara não consegue largar. Então, o Black Moon, se complementam, mas assim, você tem que lembrar que a ciência depende da visão que você tem do que é religião, né? E a ciência não cabe a ela por definição, ela não tem moral nem autoridade nenhuma para se meter em questões espirituais. Por quê? Porque ela só é ciência se ela provar em laboratório. Certo? A partir do momento que ela tenta provar que o homem veio do macaco, que o homem é isso, que o homem é aquilo, né? E não é uma criatura feita por um Deus inteligente, ela está, de certa forma, trabalhando contra a fé, contra todo sentido
transcendente que o ser humano possa obter na Terra. Porque para você ser feliz, engana-se quem pensa que basta ter dinheiro, que basta ter a prosperidade material. Por que muitas pessoas prósperas vivem deprimidas à base de remédios? Exatamente. O único ser capaz de pensar, né, por si mesmo, tomar decisões, avaliar, questionar. Por que o ser humano de si mesmo, ele sempre cai em depressão, sempre cai no pecado, nas práticas abomináveis? Porque ele não vê sentido para a sua vida e ele pensa assim, amanhã eu vou morrer mesmo, vai acabar tudo. Então esse é o ateu prático, mesmo que ele não se diga ateu, mas se ele vive como se ele fosse um animal, né? Se a vida dele não tem um propósito que vá além da morte, então ele é um ateu prático. E aí, quer dizer, decisão é dele. Mas Deus, né, o Espírito Santo, ele está sempre trabalhando para mostrar para essas pessoas que existe um sentido de transcendência por causa do nosso valor como criaturas. Nós não fomos criados desse jeito, com tal capacidade de pensar, com tal capacidade de raciocínio, como a Marlene lembrou aí, simplesmente para nascer, viver aqui e morrer. Aí, pessoal, num segundo momento, o Black Moon, vem a religião dos homens. Gostaria que você entendesse isso aqui que a gente fala toda live. Vem a religião dos homens, que ainda não é o evangelho de Cristo. O próprio judaísmo, do qual veio, né, as promessas de que viria um Messias, sem Cristo ele não passa de uma religião morta que apenas serve como reguladora da sociedade. Pastor Ivone, seja bem-vindo, querido. Obrigado, Maria Rita, por compartilhar. Obrigado, pessoal, pelas curtidas, tá, Marlene? Deus abençoe. Entendeu? Então, o homem, a religião é o quê? É a tentativa de explicar aquilo que é transcendente em nós. Bom dia, querido. Seja bem-vindo. Obrigado, viu? Aquilo que é transcendente em nós. Aí você tem, por exemplo, as religiões que creem na reencarnação. A doutrina da reencarnação, opa, Kátia, amém. Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Vem as religiões e a crença na reencarnação, que faz parte de várias religiões, né? E só por isso muitas pessoas tomam como verdadeira, é uma tentativa de explicar o que acontece após a morte. Só que como eles não têm o sentido de transcendência, né, de um Deus real que vem até nós, e aí é o Evangelho é Deus vindo de cima para baixo, não tem nada a ver com a religião dos homens. Amém, obrigado, querido. Me sinto honrado, a pastora me ouvindo aqui, eu fico até meio com medo de falar bobagem. A religião dos homens é o quê? É o homem de baixo para cima tentando explicar o sentido da vida, porque ele sabe que a vida tem sentido. A religião, ela tem esse aspecto positivo, né? Ela mostra que o homem tem um anseio por algo mais, o homem tem um anseio por Deus. Como dizem alguns, né, eu concordo, ele tem um vazio no peito que só Deus pode preencher. Só Deus pode preencher esse vazio. Quando ele não conhece a Deus, o que ele faz? Ele procura preencher se cercando de coisas materiais à sua volta. Ele procura preencher com prazeres, né, com distrações. Obrigado pelo café aí, pastor. Me deu até água na boca, que eu não tomei café ainda. Distrações, né? Mas como disse Jesus, uma comida tenho para comer, né? Que vós não conheceis. Brincando, só para tirar uma onda aqui. Então o homem busca, né, preencher esse vazio de várias formas. E isso é, inclusive, o quê? A raiz da idolatria. Amém. A raiz da idolatria é o quê? É o apego a qualquer coisa que não seja Deus em primeiro lugar. A idolatria não é só adoração de imagens, lá do catolicismo e das religiões
africanas, né? Afrodescendentes. A idolatria vem de toda distorção do id. Por isso que a palavra idolatria vem de id. O id é o que? É o instinto de sobrevivência, né? Que a gente tem desde a criança. A criança, quando nasce, já nasce chorando. Porque ela se sente desamparada, né? Ela não sabe o que está acontecendo. Então ela logo quer o quê? Se apegar ao seio da mãe, quer mamar. Né? Ela quer o calorzinho do colo. E aí quando não tem, ela chora. E os pais muitas vezes não têm sabedoria para saber dosar o carinho e ao mesmo tempo não mimar demais a criança. Ou então não rejeitar a criança. E aí a criança, se ela é muito mimada, ela começa a comprar o carinho dos pais com choro, com pirraça. E se ela é muito menosprezada, ela começa a criar também um ego, por outro lado, de achar explicações para se defender do sofrimento. Então ela começa a criar fantasias na sua mente. Ela começa a criar um mundo paralelo na sua mente. Por quê? Porque ela quer explicar por que eu sofro. Eu não pedi para nascer. Bom dia, Isabel. Seja bem-vindo. O propósito é isso, Cátia. Acima de tudo, né? Um relacionamento com um Deus verdadeiro, que é a Trindade, porque ele se manifesta em 3 instantes, momentos diferentes, né? Como o Pai, depois o Filho e o Espírito Santo, que se torna o quê? Jesus vivendo dentro de nós, Deus vivendo dentro de nós. O Pai é o Criador, o Filho é aquele que está conosco, e o Espírito é aquele que estará em vós, como Jesus disse. Então é um processo, né? Até chegar a isso, passou por todo um processo. Então, pessoal, essas limitações o homem procura preencher. Como Deus sabia disso, aí que vem o caso, eu não estou fugindo do texto aqui, ó. Como Deus sabia que o homem se tornaria então apegado ao mundo material, porque o mundo material é o oposto do mundo espiritual, é a maior polaridade do universo, eu sempre falo aqui, não é? Deus é espírito. Quando ele criou o mundo material, ele criou para fora da sua essência. Mas não é fora de Deus, porque Deus preenche tudo, mas fora da essência. É algo que não faz parte da essência de Deus. Então esse é o maior contraste do universo. E o homem tem esses 2 elementos. O homem tem a matéria, que é o nosso corpo, e tem o espírito. A partir do momento que ele se desliga do espírito, ele cai para a matéria. Ele se apega à matéria, igual o carrapato se apega lá ao lombo do boi. Por quê? É a referência que ele tem. Exatamente. Então, a referência que o homem tem sem Deus é o quê? É as coisas materiais. Exatamente. A gente tem que estar ligado, né, à palavra, deixar o Espírito Santo implantar a palavra dentro de nós. Porque a palavra vai mudar a nossa mente. O Espírito Santo sem a palavra, pessoal, também ele não age. Tá? O Espírito Santo sem a palavra não age. Por isso que Jesus disse: ele vos fará lembrar as palavras que eu vos tenho dito. Então, por isso você precisa conhecer a palavra. Você precisa conhecer a palavra. Sim, eu falei muito sobre isso, Lima. Não sei se você estava aqui ontem, né? Falei com os irmãos, inclusive, que nós temos que chegar num ponto da nossa vida cristã que a gente vence essa guerra com o diabo, né? Essa guerra interior. Acusações. Para quê? Para que depois que a gente vencer o diabo interior, a gente consiga vencer as tentações do lado de fora. Deus só nos prepara para as boas obras, a gente só vai ser apto a fazer realmente a obra de Deus quando o diabo já não for mais necessário para o nosso aperfeiçoamento na fé.
É lógico que ele vai continuar atuando, mas chega uma hora que ele vai atuar só do lado de fora. O problema é quando o diabo ainda age dentro da pessoa, com perturbações, medos, dúvidas, desespero. Oi, Silvia Carvalho, bom dia, querido. Pouco com Deus é muito. Tem esse ditado, é verdadeiro. Então, amados, o Senhor sabendo, só para a gente não perder o fio da meada aqui, ó. O Senhor sabendo que o homem, uma vez desligado dele, né? Quer dizer, a parte espiritual do homem perdeu o contato com Deus. Então ele sabia que o homem ia se apegar ao mundo material. E, obviamente, como ele não é um animal como os outros, então ele iria se apegar também às outras pessoas. Aí vem as carências, vem as paixões desordenadas, vem a vontade de aparecer, vem as ostentações, todo tipo de pecado que brota do relacionamento horizontal, né, de um ser humano com o outro. Então, além da cobiça material, ele se apega também aos outros. Então, tem gente que é muito carente, tem gente que é muito exibido, né, narcisista, tem todo tipo de aberração, mas tudo é em direção ao outro. Quando Jesus fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, o que ele está querendo dizer? Que ele vai curar o seu coração dessa carência. Vai curar também desse narcisismo. Vai curar dessa preocupação com a opinião dos homens, mas não preocupa com o que Deus pensa a seu respeito. Deus fala lá em Isaías, quem és tu que temes a um homem como tu e não temes a mim, que te criei? E Jesus fala, não temais aqueles que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Temei antes aquele que pode lançar no inferno tanto a alma como o corpo. Olha só. Então o Senhor nessa manhã, o Espírito Santo, quer curar o seu coração. Não estou falando nada aqui para você ficar assustado, ficar chateado. O que a gente está falando aqui serve para todos, para mim também. O Senhor hoje tem me dado, né, essa vitória de ter superado esses demônios interiores, né, a ação do diabo no íntimo. A ação do diabo no íntimo é o quê? É a insegurança da fé, é o medo de se entregar a Deus. O diabo atua nessas coisas. Enquanto você não entrar no descanso, como diz lá em Hebreus, né? Aquele que entrou no descanso de Deus, esse também descansou das suas obras, assim como Deus das suas. É o 7º dia da criação. Quem está em Cristo saiu do 6º dia, que é o dia do homem. O homem foi criado no 6º dia. Ele saiu do 6º dia e foi já, espiritualmente, já está no 7º dia. Ô Leila, paz do Senhor, querido. Deus te abençoe. Bom dia. Então o Senhor, nesta manhã, quer tirar você do 6º dia, que é o dia de Adão, e colocar você no dia de Cristo, no 7º dia, que é o sábado. O sábado também é uma figura de Cristo. A gente explica muito bem isso aqui. Para a glória de Deus, né? Então o Senhor, sabendo disso tudo, o que ele fez? Ele fez promessas materiais para o povo de Israel, como que para suprir. Amém, Marlene. Amém. Deus te abençoe. Deus fez uma aliança material com Israel, como que para suprir essa carência, mas de um jeito a remediar a situação. Não é que Deus queria que o homem se preocupasse com bens materiais, mas é que Deus, já sabendo que o homem estava inclinado à matéria, como nós, né, falamos aqui, e ao apego às outras pessoas, então o Senhor traz para o homem promessas de prosperidade, mas desde que o homem obedecesse. Para quê? Para que haja ordem na terra. A lei moral não é para salvar, pessoal. O homem nunca foi salvo pela lei, nem na velha aliança. A lei era para quê? Para manter a ordem entre os homens. A lei é horizontal, tá? Embora ela venha, né, ela é uma expressão do caráter de Deus, mas ela sim é uma expressão impessoal do caráter de Deus. E por que eu digo impessoal? Porque a lei não tem misericórdia, a lei não tem compaixão. A lei não é bondosa. A lei é boa, mas não é bondosa. Por que ela é boa? Se você usar a lei legitimamente, você vai colher os benefícios.
Mas você não compra a salvação de Deus cumprindo a lei. Por quê? Porque se trata de vida, se trata de uma alma, não se trata de um mecanismo legal apenas quando é salvação da nossa vida. Isso é muito fácil de entender se você ficar ligado aí no mistério. A lei, volto a repetir, a lei é para regular as relações sociais. Tipo assim, como é que você mantém uma sociedade funcionando, convivendo pelo menos o suficiente para um não engolir o outro? Oi, Rose, bom dia. Como assim, Kátia, será verdade? É uma pergunta? Aí seria o que você está perguntando? É, para um não engolir o outro. Então você tem a lei moral, né? Que resume ali nos 10 mandamentos, depois tem os desdobramentos, né, dessa lei. Então, mas será verdade o quê? Você pode falar, eu não estou entendendo assim, onde você perguntou. Se você puder escrever aí, eu vou tentar te ajudar a entender o que eu falei, né, se for o caso. Mas quando você pratica a lei moral, então você tem uma regulação da sociedade. Ou seja, o seu direito termina onde começa o do outro, onde começa o meu. E o meu direito termina onde começa o seu. Aí a sociedade tem uma regulação suficiente para ela se manter funcionando. Pois é, mas a pergunta está acima. Eu não vi, deixei passar, pessoal. O problema é se eu for ficar voltar para procurar, vai. Puder repetir, ô Kátia, faz um favor para nós. Então, pessoal, por exemplo, você tem a lei não matarás, tá? Se você matar alguém ou não matar, Deus não perde nem ganha nada com isso. Mas o outro ser humano perde, ele é prejudicado, né? Já estão salvos, mas estão com a salvação para ter encontro com Deus. Entendeu? Então, essa lei não matarás é por causa dos homens, não é por causa de Deus. Deus não ganha nem perde nada se você matar ou for morto. Não, ô Kátia, não é bem assim não, tá? Porque, olha só, a questão aí é os frutos, tá? Jesus falou, pelos frutos os conhecereis. Quando a gente diz que a salvação é pela fé, por quê? Você crê que Jesus pagou, né, o preço do seu pecado lá na cruz, certo? Ele morreu na cruz. Não, então, mas você toma cuidado. Olha só, Jesus morreu lá na cruz, pagou o preço do nosso pecado e nos enviou o Espírito Santo. Aí vamos dizer assim, vou usar o seu exemplo, você vai para a igreja, eu creio em Jesus, eu quero ser cristã, quero ser crente, vou me batizar. Você cumpre, né, todo aquele processo, você procura uma igreja e tal, ou alguém te leva para uma igreja, você se batiza e começa a frequentar a igreja. Aí você teve alguma experiência, senão você não estaria ali. Alguma coisa te chamou a atenção, né? Isso a Bíblia chama de iluminação. Como Judas foi iluminado, como Pedro foi iluminado antes do Espírito Santo se tornar habitável em nós, né? Pedro disse lá em Mateus 16, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. No entanto, se Jesus deixasse só naquela experiência de Pedro, mesmo tendo dito que sobre aquela rocha, né, aquela verdade, ele edificaria a sua igreja, Pedro teria se desviado, teria apostatado da fé, como ele fez quando Jesus morreu. Ele falou, vou pescar. Entendeu? Então a iluminação não é suficiente, aí você tem que nascer de novo. Nascer de novo é quando o Espírito Santo realmente entra em você. Só que, como cada caso é um caso, né, Deus não faz fantoches nem robôs, há a situação que a pessoa crê, mas ela não tem convicção ainda do seu novo nascimento. Ou ela crê, mas tem dúvida, fica aquela coisa meio, né, sem uma certeza. Então o que acontece? Você vai, se você for corretamente instruído na palavra, você vai entendendo as coisas. Aí você começa a dar valor ou não à obra de Cristo. Você se arrepende de verdade ou não, se você tiver uma pregação firme, sólida contra o pecado.
Porque se você tiver uma pregação meia boca, que vai ficar alisando seu ego, você vai continuar 20, 30 anos na igreja e vai para o inferno depois. Você está entendendo? Então os pastores têm uma grande responsabilidade. Eles têm que pregar pesado contra o pecado. Agora, se você nasceu de novo ou não, ô Catiane, como fruto da ressurreição de Cristo, isso vai comprovar com o tempo. Por quê? Porque você vai dar fruto. Você joga uma semente lá na terra, os primeiros dias ou até meses, né, dependendo da semente, você não vê nada. Você passa e olha e fala, ué, morreu? Será que morreu? Será que não vingou a semente? Mas se ela é uma semente viva e ela caiu em boa terra, o que vai acontecer? Daí a pouco sai aquele raminho tímido, né? E você fala, opa, tem coisa aí, tem vida aí. E a coisa vai acontecendo. Então o que vai comprovar realmente se você nasceu de novo, ou se você é um apóstata, né? Alguém que vai apostatar mais cedo ou mais tarde, é o fruto. Por isso que Paulo fala, procurar e fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. O inferno, Fábio, existe sim, ele começa na alma do ímpio e termina na condenação eterna se ele rejeitar o Senhor. Ele vai ser uma alma penada que não vai ter corpo para desfrutar dos pecados que ele gostaria de continuar. Porque o salário do pecado é a morte. Entendeu? O salário pago pelo pecado é a morte. Está na Bíblia. Morreu, acabou. Pois é, isso aí é um conceito de ateísmo, né? Você deve ser ateu, então. É isso, Fábio? Você é ateu? Ué, porque não era necessário. Adão cavou o próprio inferno dele. Na verdade, nós somos o inferno do paraíso, né? A vida hoje na Terra é o inferno do paraíso, entendeu? Não, ele não foi injusto. Adão foi convidado a viver pela fé. E Deus falou: ó, no dia que você comer dessa árvore, certamente morrerás. Aquilo ali era o inferno de Adão. Entendeu? Nós poderíamos hoje estar no paraíso. E dali para cima, né? Porque a vida eterna tem muitas coisas para frente, tem outros níveis, né? Exatamente, ele foi avisado. Agora, nós já caímos do paraíso para cá. Se houver uma outra queda, aí não tem volta. Porque o inferno, né, segundo a morte, é o lago de fogo. Pois é, então, mas em relação ao paraíso, a terra é o inferno. Pensa bem. Olha quanto sofrimento a gente vê aqui, quanta gente imoral, quanta gente adúltera, quanta gente roubando, matando, falando mal da vida dos outros, caluniando. Não, então, mas é porque você tem que submeter. Se você quiser encontrar alguma luz, ô Fábio, você não pode agir com a sua cabeça, nesse sentido, querer definir o que é certo e o que é errado, porque você não vai mudar a realidade. O que é, é. Mesma coisa que eu falar, ah, gente, isso aqui ó, é plástico, mas eu não conformo, isso aqui tinha que ser madeira. Ué, então faz uma de madeira, porque essa aqui não vai virar madeira só porque você quer, entendeu? Então esse negócio de você ficar aí, ah, eu não concordo, isso aí é um problema seu, mas não vai mudar a sua vida. Por isso que a Bíblia fala, exatamente, por causa dessa única limitação, ele caiu, né? Para mim vale o que está escrito, mas escrito aonde? Você está dizendo que não existe inferno? Jesus falou mais do inferno do que do céu. Agora, você tem que ter cuidado, Fábio, para você não ficar uma pessoa platônica, perdida no espaço, inventando filosofia na sua cabeça. Isso é, se você quiser ser um cristão, né? Mas para ser cristão, pessoal, você tem que submeter a sua mente à palavra. Pois é, mas ele fala da guiena, o Fábio, assim como quando ele fala da semente, ele fala assim, se a semente cair na terra e não morrer, fica ela só. Ele está preocupado com semente? Quando ele fala que o reino dos céus é semelhante a uma mulher que varreu a casa, perdeu um... Ué, então o reino dos céus é uma mulher com a vassoura na mão? Aquilo ali, ele usa o caso da guiena, que era um lugar realmente de jogar os corpos dos mortos, era uma espécie de crematório,
como figura para explicar o inferno. Então, mas é uma analogia que ele faz. Então, quando Jesus fala assim, o reino dos céus é semelhante a uma mulher que pegou 3 medidas de farinha e colocou o fermento. Então, o reino dos céus é o quê? Um bolo? Você tem que saber entender a aplicação espiritual, Não, morte eterna não, porque a Bíblia diz que os ímpios, né, serão banidos para sempre, longe da face do Senhor. Se houvesse uma morte, não haveria necessidade de falar isso. Você tá forçando uma crença conforme o que você acha que é conveniente. Talvez você está com medo de ir para o inferno, então você prefere que haja uma morte definitiva. Vamos mudar esse foco aí, vamos colocar nossa mente no Espírito Santo e deixar Deus falar. Entendeu? Eram usadas parábolas e poéticas para as pessoas aprenderem e decorar. Exatamente. Jesus criava uma imagem mental na mente das pessoas comparando com coisas da terra. Pois é, Fábio, então, mas esse é o problema. Esse é o problema, é a sua opinião. Falou para mim agora. Você deu a sua opinião, mas você não está falando da Bíblia. Você está falando o que você quer encontrar na Bíblia. Entendeu? Aí você me desculpa se eu pareço um pouco áspero, né? Quando eu falo assim, mas Então, Fábio, mas é porque você está bitolado, meu amigo. Desculpa eu te falar assim, com todo respeito. Você tá obstinado, obcecado por uma ideia e você não quer mudar, a sua visão. Olha só, quando as pessoas chegarem no inferno, Deus é tão justo que essas pessoas vão dizer assim, eu tinha que estar aqui mesmo, porque eu rejeitei tudo que era de Deus para mim, eu joguei fora. Ninguém vai para o inferno por causa dos seus pecados, não. Vai porque rejeitou a luz. Jesus falou assim, a condenação é esta. A luz brilhou nas trevas, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz porque suas obras eram más. A condenação, se fosse para morrer e acabou tudo, não seria condenação, Entendeu? Aí seria o quê? Seria o genocídio, né? Agora, o inferno, ô meu amigo, o inferno é você rejeitar a sua fonte, que é Deus. Entendeu? Até o seu celular aí, se você deixar de fora da fonte, o Fábio, né? Se você deixar ele fora da energia elétrica, ele vai descarregando, daqui a pouco a bateria acaba. Certo? E se ficar muito tempo sem carregar, ela pode até pifar. Então o homem está na Terra, ele tem a opção de se religar a Deus. Ele tem a opção, todos os dias, o Senhor está falando, inclusive através desse humilde vaso aqui que vos fala. Todos os dias Deus fala. Ele usa um, usa outro. E vou falar uma coisa para vocês com toda a humildade, porque eu não tenho mais esse ego de querer aparecer para os outros. Se você está nessa live aqui, você tem um chamado especial, porque aqui a gente não está para brincar. Então cita um para mim aí, Fábio, que fala que a morte é o fim. Você está dizendo que tem vários lugares, cita um para mim. Não, tudo bem, se é isso que você acredita e você não quer mudar, tenta a sorte. Aleluia, glória a Deus, poderoso, amém. Você falou, eu não lembro, Fábio, desculpa. Então, se você puder citar de novo aí. Você falou da guiena. Eu te falei que a guiena, Jesus usa para fazer uma analogia, assim como ele usa o cordeiro, né? Jesus é o cordeiro de Deus. Jesus não é um animal, ele é o sacrifício que era tipificado pelo cordeiro. Tá, o salário pago pelo pecado é a morte. E o que é morte? Por exemplo, Adão. Deus não disse certamente morrerás. Adão morreu? Responde para mim, Fábio. Deus não falou com Adão, no dia que dela comer, certamente morrerás. Adão morreu quando ele comeu? Quero ver você sair dessa. Então,
Não na hora, mas você vê, a humanidade está durando até hoje. Agora, a questão do inferno ser eterno, eu já expliquei aqui, meu amigo. Eu vou te falar brevemente, só para. Depois, se você não gostar, você joga fora, mas eu vou te falar. Nós somos um espírito, tá? Habitando num corpo. Quando Deus colocou, soprou lá em Adão, ele se tornou uma alma vivente, certo? Essa alma é a única coisa que é sua. A alma é a única coisa que é sua. O espírito vem de Deus e o corpo vem da terra. Na morte, o corpo se dissolve. Se a pessoa não tiver recebido o Espírito Santo aqui na terra, que é o próprio Deus, né? Ou seja, se ela não tiver sido religada a Deus pelo Espírito, quando ela morrer, ela não vai ter um corpo glorificado, ela vai cair na corrente da eternidade, né? No mundo espiritual, e ela não vai ter um corpo material, porque o corpo material vai morrer. E ela também não vai receber o corpo glorificado, por quê? Porque ela não foi religada a Deus pelo Espírito Santo. Então essa pessoa vai ficar igual uma alma penada, ela vai continuar com o quê? Olha como é que Deus é justo. Deus vai deixar para você tudo que você cobiçou aqui na terra, na sua alma. Então você vai ter desejo de lascívia, de adultério, de mentira, de roubo. Tudo que você cultivou aqui longe de Deus é seu, não é isso que a pessoa procurou? Então Deus vai falar: toma aí o que é seu, ó, a sua alma. Entendeu? E aí o cara vai ficar lá com as cobiças dele. O cara, vou fazer. O cara vai ficar lá com as cobiças dele sem um corpo para desfrutá-las. Então ele vai ter desejo de adulterar, mas não vai ter um corpo. E as mulheres que estiver no inferno também vão ser outras almas penadas. Ele vai ter desejo de comer uma coisa gostosa e não vai ter corpo, não vai ter boca. Entendeu? Mas o que volta ao pó, ô Fábio, é o corpo, meu filho. Como é que você me explica quando Jesus falou assim, ó, não, vocês não devem temer o homem que pode matar o corpo e depois disso nada pode fazer. Temei antes aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Jesus não falou matar o corpo e a alma, não. Matar o corpo e lançar a alma no inferno. Não, então, a consciência, pessoal, olha só. A consciência do que nós fomos na Terra, ela tem que existir de alguma forma depois, porque senão não tem sentido. Senão é como se Deus fizesse outra pessoa e começasse do zero. Então, o que adiantou você passar? Só que o que vocês têm que entender, pessoal, que quando nós somos iluminados aqui na Terra e nós nos entregamos a Deus, a gente começa a receber verdades tão profundas, tão vivas da presença, do amor de Deus, que a gente vai se lembrar com uma consciência vívida na medida que nós crescemos. Isso é o que a Bíblia chama de santificação. Mas quanto menos santificação, quanto mais obscura a alma, e no caso do ímpio pior ainda, mais tenebroso vai ser o mundo vindouro, porque nós vamos levar para lá o que nós semeamos e colhemos aqui. Por que você acredita nisso? Você não citou para mim até agora um lugar que Jesus fala que morreu, acabou. Que essa aí, salário do pecado é a morte espiritual. É você ficar longe de Deus. Entendeu? Viviane Cristina, obrigado, querido. Ah, pois é, bagunçar a sua cabeça, né, Fábio? Bagunçar a sua cabeça, meu amigo. Mas então te faço um convite. Eu te faço um convite. Fica com a gente aqui uma semana. Se você acompanhar, eu tenho live todo dia, 7 da manhã, 7 da noite, com exceção da quarta à noite, que eu tenho compromisso na igreja. Sábado às 8 da manhã e domingo às 13. Faz um desafio com você mesmo aí, por favor, ficar com esse camarada meio doido aqui uma semana. Se não mudar a sua cabeça, aí depois você esquece que eu existo e vai embora. É o que eu sempre falo aqui. Eu tenho irmãos que já estão comigo aqui há mais tempo, eles podem dar testemunho que o Senhor tem falado.
Bom, então aí, meu amigo, então realmente, se você está cheio de si, eu não posso te ajudar, não. Entendeu? Porque não tem como você encher um copo que já está cheio. Se você acha que tá tudo certo, então siga feliz a sua vida. Agora, se você, né? Aqui, pessoal, ninguém está aqui para julgar nada na cara do outro. Até porque ninguém aqui se conhece pessoalmente. Ô, pastora, eu tenho o último vídeo que eu fiz, eu até não fixei ele ainda porque ele é o último, tá? É o mais recente. Tem todos os horários lá. Eu vou ver se eu deixo ele fixado. Não fixei ainda porque eu não gravei outro, né? Estou meio sem tempo esses dias, estou investindo muito tempo na live aqui e usando o resto do dia para fazer minhas coisas, né? Amém. Então, seja bem-vindo sempre que quiser aparecer aí para dar uma força para a gente, né? Para nós é uma honra ter. Já tive vários irmãos pastores que passaram por aqui, né? Alguns discordaram de alguma coisa que eu falei, tudo bem, respeito a opinião, né? E outros deram os parabéns, quer dizer, deram as destras de comunhão, né? Não que eu esteja preocupado também em ser aprovado por alguém, porque quem me deu o que eu tenho hoje foi o próprio Espírito Santo, né? O próprio Senhor Jesus, assim como fez com Paulo, o Senhor fez comigo. Não comparando com Paulo, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Mas é lógico que Paulo num nível muito superior, mas eu digo assim, o evangelho que eu tenho recebido do Senhor, né? Ele não veio de um seminário teológico. E o Senhor tem me dado respostas que eu mesmo fico, às vezes, de queixo caído. Como que a palavra de Deus é profunda e maravilhosa, né? Amém, pastor. Que bom, é. Que bom, que bom. Eu fico feliz. Porque, inclusive, eu fico feliz, pastora, porque, na verdade, quem dera, né, que toda a igreja de Cristo no Brasil, na terra, falasse só uma língua, né? Você imagina? Cuidado com o Rodrigo Silva, tá, pessoal? Cuidado, hein? Ele como cristão, ele é um excelente arqueólogo. Teólogo eu já nem digo, né? Teologia dele já começa a fracassar. E como cristão, aí não sei. Mas seria maravilhoso, né? Se todos na Terra tivessem a mesma visão, o mesmo falar, o mesmo pensar diante de Deus, né? Infelizmente, por motivos que a gente não sabe, exato no caso do Fábio, ajuda eu creio. Não entendi, Cátia. Desculpa. O mundo estaria diferente. Cleonice, exatamente. Mas aí, quer dizer, Jesus diz também que importa, né? Paulo fala, importa que os reprovados se manifestem para que os aprovados sejam confirmados, né? Então é necessário que haja ímpios na igreja, que haja falsos pastores. Amém, ô Janaína. É isso. Tem que ler, né, Fábio? Tem que buscar Deus, né? Pois é, então, assim, eu até, igual eu tô te falando, pessoal, eu tenho convicção, tanta convicção pelo Espírito Santo das coisas que eu falo para os irmãos aqui, que o que eu falo com vocês aqui, eu sou responsável diante de Deus. Então, se eu ensinar qualquer besteira aqui, eu sei que o Senhor vai me cobrar isso depois. Pois é, Kátia, mas vocês estão falando aí, né? A teologia do Rodrigo Silva não é bíblica, tá? Ele é um bom arqueólogo, acho muito bacana, já vi muita coisa dele quando ele fala de descoberta lá, as pedras antigas, né? Como é que fala? Originais, né? Da Bíblia, cópias da Bíblia. Muito bom, ele traz muito conhecimento, mas cuidado com a teologia dele. Ele acredita, por exemplo, entre outras coisas, que cada planeta tem um Salvador, tem um Messias. Por aí vai, né? Não vou nem entrar mais em detalhe aqui, porque isso aí para mim já é o suficiente. Ele é adventista.
Quer dizer, ele crê em toda aquela coisa, né, de tem que guardar o sábado, tudo mais. Infelizmente, o adventismo é uma seita, né? Entendeu? Como o testemunho de Jeová também é uma seita, infelizmente. Eles têm umas coisas que não dá para engolir, né? Congregação cristã? Ué, o DDS Schroeder. Você acha então que existe um Salvador em cada planeta? A teologia dele, não, ele é muito bom de arqueologia. Isso é o quê? Se ele usa isso nas pregações dele, é o quê? Porque ele fala como se fosse revelação de Deus, como se fosse verdade. Amém, Cleonice, amém. Ah, entendi. Agora tá explicado. Para mim ele é um herege, cara. Você desculpa eu falar assim. Para mim, assim, né? Muito bom. Ele inclusive fala muita coisa boa dentro da Bíblia. Mas tem outros que ele tirou de trás da orelha, entendeu? Pois é, então, especulação dele, outros mundos não caídos, onde é que ele tirou isso? Então ele já foi além da Bíblia, né? Paulo fala, ó, cuidado para não ir além do que está escrito, entendeu? Você tem que ter cuidado para não ir além do que está escrito. Paulo já advertiu. A gente não pode ficar inventando coisa e falando que é da parte de Deus, não, é? Onde que a Bíblia dá base para falar de outros mundos? A Bíblia fala de céus, mas o próprio apóstolo Paulo que foi lá e falou, ó, tem coisa lá que eu não posso falar. Aí Paulo não pode falar, o Rodrigo Silva vai falar. Aí, sinceramente, não dá para engolir não, tá? Você me desculpa aí a minha franqueza, mas aqui a gente não embarca nessa onda não. Então, pessoal, à vista de tudo isso, nós chegamos a uma pequena conclusão já aqui, né? Pessoal, eu tenho que vigiar o meu horário aqui, tá? Eu tenho aula às 9 horas, quando for 9h30 mais ou menos, eu quero encerrar. Eu preciso encerrar, eu tenho que ajeitar algumas coisas aqui ainda. Hoje, infelizmente, não vai dar para estender mais um pouco como a gente faz, né? Mas enfim, pessoal, aí ele fala assim, ó, te lembrarás, né? Como eu disse aqui, se lembrar não é ficar remoendo o passado, mas te lembrarás de todo o caminho, obrigado, pelo qual o Senhor te guiou no deserto. Quer dizer, você tem que saber ter humildade para lembrar de onde você saiu, de onde o Senhor te tirou. E isso aí, pessoal, só o Espírito Santo faz dentro da gente. A Bíblia fala que o homem sensual, né, que não tem o Espírito, ele nunca vai alcançar nada da parte do Senhor. Então a gente tem que ter humildade para reconhecer de onde a gente veio. Próxima live fala da igreja dos últimos tempos, onde está. Ô Benedita, a congregação do cristão do Brasil dá até pena, sabe, de falar algumas coisas, porque eles têm um louvor muito bonito. Mas, ó, não recomendo não, tá? Não recomendo não. Sinceramente. Não vou ficar falando aqui, entrando em detalhe, porque assim, eu não conheço muita coisa deles, mas tem algumas coisas que eu já vi que eu não. Entendeu? Alguns legalismos deles. Deixa eu só botar no silencioso aqui, pessoal. Tem alguns legalismos deles, algumas coisas que, tipo assim. Eu não vou dizer, pessoal, que
até uma pessoa que frequenta uma igreja dessas que eu falei, né? Que a pessoa não possa ser iluminada e salva, porque o Espírito Santo ele vai atrás da pessoa, entendeu? Então, pessoal, olha só, esse negócio, critério de igreja, você tem que conhecer a palavra, entendeu? Você tem que conhecer a palavra, porque, tipo assim, hoje o negócio está de um tal jeito, que até meio, eu entendo quando a pessoa fica chateada, né? Eu falar que tal denominação é uma seita, que tem. Mas é porque tem igrejas que eles já partem, né? Por exemplo, a Adventista do sétimo dia. Desculpa eu falar, não sei se o pastor ainda está aí, mas eu aqui a gente não manda recado. Eles têm aqueles escritos da Ellen G. White lá como se fosse uma segunda Bíblia, ou paralelo com a Bíblia. É o mesmo erro. Ô Silvano, bom dia, querido, obrigado. Tem muita doutrina do homem. Você está falando o quê? Da minha live aqui? Ou você está dizendo que tem muita coisa aí, né, por aí que é do homem? A igreja de Corinto era a mais carnal de todas na época, né? Por isso que Paulo teve que, inclusive, ficar explicando para eles sobre dons espirituais. Ah, eu acho que eu entendi, Silvio. Não, se você falar que é minha doutrina de homem também, eu respeito a sua opinião. Eu entendi, não entendi. A Silvia está sempre com a gente aí, né? Eu acho que ela não ia me dar esse susto. Mas, então, hoje em dia, a questão de igrejas, você tem que ter conhecimento da palavra, porque, tipo assim, não existe uma igreja mais que você possa recomendar. Entendeu? Eu não defendo placa de igreja por isso. Porque toda igreja que você for, por exemplo, a Assembleia de Deus, é uma igreja, estou falando um exemplo, tá, pessoal? Não estou defendendo e nem atacando, não. Amém. Gostou, Kátia? Fica com a gente aí, ué. Pessoal, quem estiver gostando da live, ativa o sininho lá para você ser notificado, né? Então você acha que é um erro, ô Esther? O que eu julgo não são as pessoas que estão lá dentro, tá? Eu não acho que todo adventista vai para o inferno, eu não falei isso. Não posso julgar as pessoas, mas como instituição que tem um dogma, eu não concordo e para mim é seita, entendeu? Na doutrina. Se tem gente lá de boa fé que vai ser salva, não, tudo bem, direito seu. Essa é a minha opinião aqui na minha live, né? Para os meus irmãos que me acompanham. Mas quem tiver aqui quiser ir para lá também, fique à vontade, a escolha é sua. Eu oriento as pessoas dentro da palavra e oriento a ficar na palavra, e não seguir Ellen White, entendeu? Falou um monte de besteira, falou que Jesus ia voltar em 1844, mas depois viu que mascou, aí falou que não, que ele entrou no santuário celestial. Tenha paciência, né, ô Esther? Tenha paciência, né? Uma mulher que era racista, como está nos escritos dela, aí você me desculpa, entendeu? Então, eu falo da palavra. Oi, Zélia, seja bem-vinda. Eu falo da palavra, pessoal, sem defender placa de igreja. Que vamos supor, vou usar como exemplo a Assembleia de Deus, porque eu não sou da Assembleia de Deus, tá? Então eu estou sendo imparcial no que eu vou falar. É uma igreja grande que tem no Brasil todo. Mas você vai ter pastores da Assembleia que são fiéis. Você vai ter outros que não são. Então você não pode pôr a mão no fogo. E olha que a Assembleia de Deus até é bastante zelosa, né? Quando eles tomam conhecimento que um pastor está adulterando, geralmente eles procuram tirar, mas nem sempre tem como dar conta de tudo. Entendeu? E assim também acontece com outras igrejas. Hoje, infelizmente, né? Talvez por um lado, né? Mas felizmente por outro, a gente tem igrejas pequenas numa cidade, aí na sua cidade de repente, que ainda, por enquanto, está mais fiel do que igrejas grandes. Por quê? Porque às vezes é uma igreja pequena, o pastor é bem intencionado, todo mundo conhece, né? Como aconteceu na minha cidade. Nós tivemos um avivamento lá na minha cidade, quando eu me converti,
ao mesmo tempo que eu comecei a ler a Bíblia na minha casa, eles plantaram uma igreja do lado do apartamento onde eu morava, na mesma época que eu comecei a ler a Bíblia. Eu só vim saber disso depois. Eu tive uma experiência com Deus dentro da minha casa, o Espírito Santo falou comigo, me levou até a Bíblia, me mostrou que ele era um Deus vivo, verdadeiro, e a igreja começou ali. Aí eu escutava uma guitarrinha muito mal tocada, tocando, falei, gente, de onde está vindo isso? Aí, à medida que eu comecei a entender a Bíblia, eu comecei a entender. Pois é, mas usou, né, o Liza, para falar coisa demais, né? Ela foi além do que está escrito, esse é o problema. Você não pode misturar a palavra com filosofia de homens, não. Igual o Rodrigo Silva, que fica falando que tem Salvador em outros planetas. Entendeu? Os Testemunhos de Jeová falam que Jesus é o rei reinante da terra. Os troços que não têm fundamento. Então eu prefiro não me arriscar, porque eu estou preocupado com a minha salvação diante de Deus. E como eu creio que eu tenho Espírito Santo, então eu fico, entendeu? Na visão que Deus me dá, né? Pois é, tem muitos pastores coaches, realmente. Mas aí, pessoal, essa igreja lá, na época, quando eu me converti, né? Os irmãos começaram ali fazer. Então foi uma igreja tão abençoada no início, depois se corrompeu, tá? E infelizmente eu fui a pessoa que Deus usou para mostrar para o pastor que ele tinha caído, né? Mas a igreja se corrompeu depois de um tempo. Mas no início foi um avivamento tão incrível que as pessoas passavam na rua, ouviam o louvor, ouvia a pregação, já entrava. Foi bastante difícil, porque na verdade, eu ia me suicidar, né, o Cátia? Eu estava sentado já na janela do prédio onde eu morava, e aí o Espírito Santo, no meio de um monte de vozes falando ali na minha cabeça, mandou eu olhar para trás dentro de casa e eu vi uma Bíblia lá, que eu nunca tinha visto, inclusive essa Bíblia do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. Bom dia, mano. Pinta Silva. Cuidado, tá, Marcos? Cuidado, hein? Você está chamando de sistema religioso. Se você é um desigrejado, você é o religioso. Cuidado. Mas aí eu tive essa experiência, né, com Deus ali. O Espírito Santo me levou à Bíblia. Aí eu li, né, o primeiro versículo de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. O Espírito Santo entrou em mim ali, me convenceu que Deus não era uma energia, como os meus pais falavam. Não era a força ativa de Jeová, mas que ele era o próprio Deus, né? Que pairava ali, chocava sobre a face das águas. E aí, quando eu cheguei na igreja, a gente começou ali, né, trabalhar e tal, e muitas pessoas foram salvas na época. Muitas pessoas... Não, você sabe o que eu estou falando, né, Marcos? Aqui, meu amigo, a gente pega pesado, tá? Esse pessoal fala que vai reunir em casa, ou que vai santificar sozinho em casa, sai falando que todo mundo é religioso, igual você está falando, sair do sistema. O sistema religioso está dentro da gente, cara. Se o Espírito Santo não te livrar, você vai ser um religioso o resto da vida. Esteja na igreja, esteja em casa, esteja com um grupinho de revoltado, aí você vai ser um religioso o resto da vida. Entendeu? O sistema na sua cabeça são as denominações, né? Mas não, o pecado está dentro do ser humano, não está lá na igreja, não. Eu vou à igreja, mas eu não me contamino. Porque eu não sou covarde, eu não sou aquele que, quando vê o perigo, vê o lobo, foge. Então eu estou lá para ajudar, estou lá para unir força com o meu pastor, para orar por ele, e não sair detonando a igreja de Cristo, igual essa turma faz aqui na internet. Entendeu? Então, Kátia, mas Jesus não fala por quê? Você tem que saber fazer a distinção, querida, entre o que é o próprio Jesus, que é a porta, e o aprisco das ovelhas. As ovelhas têm que estar espalhadas dentro das denominações, exatamente, Silvano. E outra coisa, quando Jesus fala ali da parábola do bom pastor, né?
ele fala assim, ó, haverá um rebanho e um pastor. Os pastores locais, eles não são o verdadeiro pastor, tá? Os desigrejados, eles tratam a gente como se a gente não soubesse, por exemplo, que o templo de pedra não é o templo de Deus. Ali é só um local de reunião. Não canso de falar isso aqui. Ali é só um local de reunião. Se você reunir na sua casa, por algum motivo, né? Vamos supor, você tem uma casa grande, mas tem um pastor que foi ordenado por Deus, recebeu a imposição das mãos de um presbitério, ele é reconhecido e por algum motivo tem que congregar, vamos supor, lá no sertão, lá do Nordeste, um lugar que talvez nunca teve uma igreja. Nós começamos reunindo na casa do meu pastor. Amém, Silvio, pode deixar, o seu nome está aqui na minha lista, a gente está orando, tá? Não, não, cara, aí que tá o negócio, você também, ué. Se a gente viaja o mar e terra para fazer uma coisa, e você? Então deixa eu te fazer uma pergunta, Marcos. Vou te fazer uma pergunta. Se você achar uma igreja perfeita e for para lá, o que vai acontecer com essa igreja? Vai ficar imperfeita, né? Que você chegou lá. Então não vem com essa conversa, filho. Isso aqui pra gente aqui não cola, não, né? É você ficou revoltado com alguma coisa, talvez não te deram um cargo na igreja, você saiu e agora vai ficar aí falando dos pastores, todo pastor é ladrão, todo pastor está no sistema religioso. Você pulou do barco, meu amigo. Você acordava enquanto é tempo. Entendeu? Como disse o meu amigo Silvano aí, ó, até Paulo também tinha um Silvano, né, que ajudava ele. Como disse o meu amigo Silvano, a igreja é para os fortes, porque você tem que saber fazer distinção na parábola ali, quando Jesus fala do aprisco, as pessoas têm que ter um lugar para reunir. Vamos supor, você abriu uma igreja lá no Nordeste, lá num lugar, numa cidadezinha que não tem igreja nenhuma. Você pode começar a congregar numa casa, vai um pastor para lá, ordenado por Deus, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum a questão de reunir na casa, a gente não tem nada contra. Agora, quando sai sozinho e fica na internet aqui tentando arrebanhar pessoas, ou quando faz um grupinho em casa, mas não tem um pastor ordenado por Deus, e um inventa que é pastor porque fez um cursinho de teologia, aí, meu filho, aí é rebelião de Coré, entendeu? Se você não se submete a uma autoridade instituída por Deus, consagrar, ainda que você ache que a pessoa é defeituosa, porque o que acontece, pessoal? O cara sai, ele sai. Aí, eu sei disso, Marcos. Eu conheço todas as frases, os versículos que vocês distorcem para fugir do compromisso de tomar sua cruz e negar a si mesmo e ir lá ajudar os irmãos. Se você foi tão iluminado assim, não era a hora de você sair, cara. Era a hora de você estar lá dentro da igreja, levantando os caídos. Era a hora de você estar aqui na internet fazendo junto comigo esse trabalho de levantar o ânimo das pessoas, levantar a fé e não ficar sair do sistema religioso. Ah, aí você vai me desculpar, eu vou te mandar tomar banho, meu amigo. Com todo respeito à sua pessoa, mas nisso aí não, aqui você não vai tirar farinha não. Entendeu? Tem que ter cuidado, pessoal. Tem que ter cuidado. Então, aí, ó, José Nascimento, você está atribulado com isso, né? Então, em parte, você não está enganado ainda, entendeu? O que está cedo ainda, Marcos? Você não sabe o dia de amanhã, meu amigo. A hora é agora. Eu já expliquei para os irmãos aqui, ó. Santificação, pessoal, só existe no presente. Você só pratica santidade agora. Nós estamos aqui, ó, 8h34. Se você não estiver praticando a santidade agora, daqui 5 minutos você não vai, não. Entendeu? Parta tomar banho. Você revidou, né? Aí, ó, vingativo. Mas tô falando mandar tomar banho com essa ideia sua, rapaz. Não é? Não tô querendo te destratar, não. Mas isso aí eu pego pesado porque não tem desculpa, não, meu amigo. Eu já, na minha caminhada de quase 30 anos, eu já saí da igreja. Só que eu não saí falando mal das igrejas, né? Eu saí revoltado, mas eu saí sem fazer rebelião, sem botar outros dividindo a igreja, entendeu?
Esperando o juízo final, juízo final. Entendi. Pessoal, ó, se não houver uma hierarquia na igreja, por mais que ela dê problema, porque toda hierarquia está sujeita aos homens, né? Você não vê no governo? Aí, ó, tá aí um bom exemplo pro Marcos, ó, se ele não tiver corrido já. Você tem lá presidente, deputados, senadores. Não, escuta essa aqui, pastora. Você vai concordar comigo. Inclusive é um argumento para você usar também aí. Na presidência, você tem o presidente, você tem senadores, deputados. Tem um monte de coisa errada, não tem? Não tem deputado roubando, tem senador fazendo treta, o STF, nossa, uma vergonha. Mas tá lá, ué. Tá lá, foi instituído nem que seja para castigo do povo. Então, na hierarquia da igreja, o cara que sai, né, porque ele não concorda com os erros que acontecem lá dentro, mesma coisa que você fugir do Brasil e ir para Cuba. Essa turma aí que fala assim, esse Brasil já era, né? Nós temos um genocida no poder. Essa turminha aí do mimimi. Ô Marcos, mas você está procurando desculpa para você não assumir responsabilidade com Deus, rapaz. Eu sei que 2 sistemas mataram Jesus, velho. Mas o sistema religioso está no coração de cada um. Você não pode generalizar, não, velho. Por exemplo, lá no governo, você não tem políticos honestos e uma turma de desonestos, mas ele está lá, instituído, funcionando, querendo ou não. Mesma coisa na igreja. Você pode ter pastores corruptos, falso profeta, mas as ovelhas, Jesus falou, as minhas ovelhas vão ouvir minha voz, haverá um rebanho pastor. Elas vão entrar, vão sair, vão achar pastagens. O que é esse entrar e sair e achar pastagens? É você saber a diferença entre os que são nascidos de Deus e o resto. Mas o resto está lá na esperança de ser tocado, igual o paralítico lá do tanque de Betesda. Paulo falou com Timóteo, ó, exorta, repreende severamente, para que eles sejam sadios na fé. A irmã Cleonice gostou do dragão vermelho. Assim, gostou do assunto, né? Tô brincando. Repreende-os na esperança de que venham arrepender-se. Entendeu? O religioso é a pessoa que não venceu o diabo ainda a nível interior. Que ainda está naquela luta com o diabo, querendo provar que nasceu, que não nasceu, escutando a acusação do diabo, arrumando desculpa para não assumir compromisso. Isso é a religião. A religião está dentro do coração. Agora, a instituição ela é necessária. Se a igreja acabar como instituição no Brasil, meu filho, o comunismo vem e engole a gente. A igreja é a última fronteira, não é o Bolsonaro, o presidente que tivesse. Ele está lá porque Deus colocou ele por causa das orações da igreja. Não estou também passando pano e nem quero falar de política aqui, mas ele é o atual, é o que foi eleito democraticamente, a gente tem que respeitar. Você que é cristão, você pode nem gostar dele, tá? Mas você tem que respeitar, porque assim como eu respeitei o 9 dedos durante 16 anos, mesmo sendo contra. Não, então vai, já foi tarde. Já foi tarde, não aguento ouvir a verdade. Demorou. Então, pessoal, a questão é a seguinte: você tem que respeitar as instituições. O que Deus colocou está instituído. Eu conhecia lá o outro, lá a figura que eu falei aqui, né? Não posso nem ficar falando muito, não. Eu conhecia a figura. Antes dele entrar em 89, eu já sabia da história toda dele, a treta. Fui contra, falei com meus amigos, falei, gente, ó, essa praga vai destruir o Brasil. Toma cuidado, não vota, não apoia. No entanto, quando ele entrou em 2003, pessoal, diante de Deus, estou falando a verdade para vocês, eu fechei minha boca, nunca mais falei. Por quê? Eu falei, agora ele foi colocado lá, agora é aguentar e orar para Deus ter misericórdia. Entendeu, pessoal? Exatamente, Aí a gente acaba sendo grosso porque o cara quer fazer gracinha na minha live. E eu não deixo passar.
Não, Marcos, tudo bem, igual eu tô te falando, você não concorda com ele, meu amigo, mas você tem que respeitar porque ele foi eleito. Assim como eu respeitei o Nove Dedos, aguentei, né? Aquela praga, quase 20 anos. E nunca, depois que ele foi eleito, nunca mais eu fiquei falando mal dele. Eu orava de vez em quando, Jesus, tem misericórdia do nosso Brasil. Agora deixa o homem governar, ué. E que o Lula concorra, né, já que ele foi liberado da cadeia para concorrer à presidência, que ele concorra. Não, pedido de impeachment contra ele tem mais de 1.000, deve ter. Mas ele é o atual presidente eleito democraticamente. A esquerda não sabe perder. Agora, é outra questão. O que eu estou querendo dizer aqui, pessoal, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: não estou querendo discutir política porque eu tenho uma posição tão clara sobre isso que ninguém vai mudar minha cabeça. Não, então, mas de CAC, não sei. O meu objetivo aqui não é discutir política, mas eu também não me omito, entendeu? Eu não me omito. Não estou falando mito, não. Eu não me omito. A gente não idolatra ninguém, não. Eu não idolatro o Bolsonaro. Tanto que a minha página aqui, eu sei que se eu tivesse vídeo aqui defendendo o Bolsonaro, talvez eu já teria 30 mil seguidores. Entendeu? Quanta gente aí ganhando like, ganhando seguidor por causa de postar coisa de Bolsonaro. Eu não posto. Você não vai ver nessa página um vídeo aqui de política. Então eu tenho moral para falar. Entendeu? Eu tenho moral para falar, ninguém me contesta. Eu falo é na autoridade do Espírito Santo. E se o Bolsonaro amanhã se corromper, tem que ir preso mesmo, igual o Nove Dedos devia estar preso. Mas enquanto ele estiver defendendo o que mais próximo da nossa fé cristã, e que não é bom só para nós, tá? É bom para toda a sociedade. É bom para toda a sociedade. Porque inclusive os homossexuais, pessoal, no Brasil não são mortos como foram mortos por Che Guevara lá em Cuba. Che Guevara, sim, botava os homossexuais no paredão. O cristianismo, ele defende até o direito. É, navegante. Paulo falou, é. Paulo falou. Exorta a tempo e fora de tempo. Entendeu? Então, assim, o Che Guevara que botava as pessoas no paredão, porque comunista, ditadores, não respeitam ninguém. Eles querem impor pela força. Nós estamos lutando para que o Brasil não seja engolido pelo dragão vermelho. Que é o quê? Né? A bola da vez agora, que o diabo mais tem usado é esse comunismo que está derrubando todos os países do mundo. Venezuela já foi, Argentina já foi, Cuba nunca foi, né? Foi, mas há muito tempo atrás. O Brasil ainda é, né? Os Estados Unidos já está caindo, os Estados Unidos já tem lei que você pode roubar até $900 e não vai preso. Olha isso aí. Vocês querem isso para o Brasil, gente? Pelo amor de Deus, né? Eu creio que aqui ninguém tem. Exatamente. 9 patas e 7 cabeças, né? Fala lá em Apocalipse. Não, as 9 patas não, mas 7 cabeças. Bolsonaro, navegante. A escritura se cumprindo. Mas é o que eu falei antes aqui, eu acho que você chegou agora, né, navegante? Eu respeitei, mesmo sendo contra, eu já conhecia a história do Nove Dedos. Eu já conhecia a história dele antes dele candidatar em 89. Eu falava com meus amigos, falei, gente, esse cara vai destruir o Brasil. Entendeu? Mas quando ele entrou em 2003, eu calei minha boca, porque a Bíblia fala assim, ó, respeite as suas autoridades superiores. Você quer ver uma coisa? Deixa eu mostrar um negocinho, gente. Eu já estou em cima da hora. Nossa, 8h45 já. Eu vou mostrar uma última coisinha para vocês aqui, ó. E vou encerrar, tá, pessoal? Não tem como continuar mesmo. Olha o que o Judas, né, a carta de Judas. Presta atenção aqui, pessoal. Só para a gente encerrar, depois à noite, se for o caso, a gente até conversa direitinho. Tá? Me desculpa. Ele fala assim, ó.
Assim como Sodoma e Gomorra, cidades vizinhas que, havendo se entregue à fornicação como aqueles e ido após outra carne, quer dizer, como os anjos, né? Foram postos para exemplo, sofrendo a pena de fogo eterno. Contudo, estes, como semelhantemente adormecidos, contaminam a sua própria carne, rejeitam as dominações e vituperam as dignidades. Olha aí, pessoal. Vituperam as dignidades, eles blasfemam das autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Olha aí. Só um minutinho, navegante. Meu nome é Sandro, eu falo aqui abertamente toda live, sempre que alguém pergunta. É porque é para chamar a atenção para o evangelho, não para mim, entendeu? Estes, porém, estes quem? Esses rebeldes, dizem mal do que não sabem. Naquilo que naturalmente conhecem, até mesmo nisso, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levados pelos ventos de uma para outra parte, como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar. Quer dizer, aí ele segue aqui uma enxovalhada Você vê Judas furioso aqui, ó, o apóstolo, contra essa turma que blasfema das dignidades, falam do que não entendem. Como animais irracionais, eles prosseguem na sua corrupção. Isso é muito sério, pessoal. Muito sério. O presidente está lá, seja quem for. Se fosse o sapo barbudo que tivesse lá, eu ia respeitar, ia estar aqui orando para Deus ter misericórdia. Entendeu? Como eu oro pelo Bolsonaro, como eu oro pelo Luiz Lacalle, lá da Bolívia. Está aqui no meu caderninho o nome dele. Por quê? Nós temos um irmão aqui que está sempre com a gente, o irmão Jaime. Ele é da Bolívia. Você vê, né? O profeta não tem honra na sua própria terra. A maioria dos irmãos que eu falo aqui são de longe. Ah, é Uruguai, desculpa, irmão. Eu lembrei, assim, na minha cabeça é Uruguai, eu falei Bolívia, né? Então ele comentou comigo que o presidente lá também, né, está lutando para manter a democracia, então eu coloquei o nome aqui para orar, para Deus ter misericórdia. Entendeu? Para Deus ter misericórdia de nós e preservar. É o que nós podemos fazer, pessoal. Nós não podemos ficar falando mal de autoridade, a não ser aquilo que a gente tem absoluta certeza, mesmo assim na esperança que Deus mude o quadro, né? Que Deus dê a solução. Entendeu? Então é isso, pessoal, tá? Olha, eu vou ter que encerrar, pessoal. Falta quase 10 minutos só. Eu tenho uma aula agora às 9. Profetizo aí bênção na sua vida, tá? Discernimento espiritual. Nós estamos aqui para isso. Não é verdade. Nossa, desculpa aí a vergonha que eu passei. Desculpa aí, é Uruguai, tá? Amém. Então, pessoal, em nome de Jesus, né, que você tenha luz aí na palavra, convido vocês para estarem comigo hoje à noite, às 19 horas, sempre trazendo um tema aí da palavra de Deus, né? E que possamos juntos prosseguir na graça. Igualmente, pastor, seja bem-vinda, tá? Sempre que puder estar com a gente aí para dar uma moral na live, né? Que aí eu falo assim, ó, gente, tem até pastores que me acompanham aqui, olha que benção, que honra, né? Isso é muito bom. Amém, então, amados, fiquem com Deus, tá? O Senhor esteja na sua vida. Viva o dia de hoje, pessoal, como se Jesus fosse voltar hoje, tá? Não deixe para amanhã, não queira ser santo amanhã. Seja santo hoje. Ao pastor também, pastor, né, Davi? Amém. Muito obrigado, viu, queridos? Pelo carinho, pela participação de todos vocês. Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. À noite, tá? Se o Senhor permitindo, estaremos juntos para a glória de Deus.